E aí, meus jovens? Eu sou a Mel. E eu sou a Sara. E sejam bem-vindos para mais um episódio aqui no canal Minuto Jovem Podcast. O nosso convidado de hoje é o meu pastor. Ele é lá da nossa cidade de Reduto, né? Representando o povo aí de Reduto. Mas ele veio lá de Além Paraíba pra cá. A gente fala de que ele é de Reduto porque, assim, chegou, ganhou o coração de todo mundo, não vai embora nunca mais, porque senão o povo puxa ele pelos cabelos, né? E seu nome é Júnior? Dos Milagres. Ah, tá certo. Ele foi destinado a ser pastor. Já nasceu destinado. E é nome mesmo, né? Não é nome de guerra, nem artístico. Geralmente a gente vê fulano, canela de fogo, brasa viva, né? Tem esses negócios. Mas o meu é sobrenome mesmo. Legal. Eu perguntei pra sua filha, é milagre, tipo de milagre mesmo? Não é artístico, não? Não. É o meu nome Mas mesmo. Mas é com Y, né? Não, eu coloco nas redes sociais com Y porque... Só pra ficar mais... Fica mais americanizado, né? Mas é com E, normal, Milagres normal. Milagres. E é só Júnior dos Milagres mesmo. Não tem dos milagres ainda. Dos milagres? Dos milagres. Nossa, que chique. Impressionante. Chique. Achei chique. Serviu por muito tempo de bullying na escola, na verdade, né? Mas depois a gente acaba acostumando. Hoje eu gosto do meu nome. Por muito tempo eu lutei. Pastor. Acabou sendo... verdade. Ele usa o nome dele como merchan. Acabou sendo algo assim natural que acabou ficando... Pra mim, hoje eu gosto do meu nome, mas antigamente, a época de escola principalmente, era um sofrimento. Ô milagroso, lá vai um milagre. Faz um milagre pra mim. Uma coisa que até hoje eu passo por isso e às vezes eu fico constrangido, que às vezes você fazendo um documento, alguma coisa que é pra ser séria, a pessoa vai e pergunta, mas você faz milagre mesmo? Aí eu olho, poxa vida. A gente às vezes já tá... É um tipo de piada que a gente já tá cansado de ouvir, né? Chato. Mas a gente acaba tendo que ouvir e hoje eu levo isso numa boa na esportiva antiga, mas antes... na adolescência isso era bastante problema. Não, esse negócio de nome é um negócio que incomoda, porque eu tenho câmara. E eu não usava câmara porque de bullying na escola. Câmara dos deputados. Câmara dos vereadores, câmara fotográfica. Não é nem câmera, é câmara. Câmara Municipal de Reduto. Eu ouvi isso demais. Aí eu passei a colocar Sara Almeida. Ninguém sabia que eu tinha câmara. Aí depois eu olhei, gente, é meu nome, né? Deixa o povo falar. E agora tá ex-Sara Câmara. Aí o pessoal acha, no user do Instagram dela, tá Eisa. No começo, tá, o pessoal acha que é Eisa. Né? Chegaram no Matheus um tempo atrás e falou, e a sua namorada, a Eisa? Você não vai apresentar pra gente não, Matheus? Mas realmente, fica parecendo... Pensa a Sara escutar isso. Como assim você tem outra namorada? O que é isso? O que negócio é isso? Quem é Eisa? Até o Matheus explicar. Assim mesmo, ela perguntou quem era ele. A menina falando, eu tô assim, quem que é isso, Matheus? Nossa. Não é você, não a namorada do Matheus? Falei, meu nome é Sara. Mas por que seu Instagram tá assim? Não, tá Sara. Ainda tem um S maiúsculo ali. Pra entender. Verdade. Essa questão do user, né, tem que colocar bem direitinho. Meu nome eu já não gosto do Marcelino. Meu nome é Melissa Marcelino Moraes. Marcelino é homem, gente. Mas é Marcelino. Ah, eu não gosto. Marcelino. Se fosse Melissa Marcelina Moraes, aí seria legal. É legal assim, igual os americanos costumam usar o sobrenome como fosse o primeiro nome, né? Sim. No caso, você chamaria Moraes. Ninguém lembraria. Senhora Moraes. Senhora Moraes. Senhora Câmara. Aí eu já não ficaria legal. Senhor Milagre. Aí já não ficaria legal. Não ficaria legal, o Milagre. Senhor Milagres. Senhor Milagres. Fica meio assim. Parece nome de filme, né? O Todo-Poderoso. Um personagem do Dragon Ball Z também. Ficaria legal. Ver o Senhor Milagres. Aí atrás. Pastor, você é pastor há quanto tempo? Então, exercendo como o pastoreado há 5 anos, né? Aqui em Reduto. Porém, já dirijo igreja aproximadamente entre igrejas pequenas em Além Paraíba, 2 igrejas a quais eu fui junto com outro pastor. Juntando tudo, acredito que uns 8 anos, uns 6 a 7 anos, né? Antes de vir para cá. Mas assim, pastoreando diretamente com a igreja somente na minha direção, aqui em Reduto é a primeira. Né? Então são praticamente, vamos fazer 5 anos agora, se Deus quiser, dia 16 de julho.
16 de julho, faz 5 anos que eu estou em Reduto. De caminho próprio, né? Digamos assim. Direto, pastoreando direto, né? De campo, né? De campo. E quanto tempo de convertido seu tempo? Convertido, 2007, 2014, 7 anos, são 11 anos, é isso? 2007, 2007, olha gente, a matemática. Tá pensando pra ver se é errado. Desde 2007. Os neurônios. Faz a conta aí, Matheus, depois passa pra gente. Faz a conta aí. É da calculadora. Eu me converti em 2007, na verdade em 2006 eu já estava praticamente, no finalzinho de 2006 para 2007 eu já estava praticamente convertido, mas ainda não tinha tomado a posição, né? Em 2007 mesmo que eu fui tomar a posição de me converter e até hoje, graças a Deus, nunca desviei, nunca caí e estou aí hoje em dia pastoreando, né? Uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, mas Deus assim confiou o ministério em minhas mãos e no início a gente fica com medo porque é uma responsabilidade muito grande. Eu tento ser o melhor possível, mas a gente sabe que a gente vai errar em algum momento. Então isso me preocupava bastante. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu levo isso muito tranquilo, sei que vai ter momentos que eu vou falhar, vai ter momentos que nós vamos acertar, às vezes até sem querer a gente acerta, às vezes sem querer a gente erra também. Então, e eu acho que o natural, quanto mais natural nós tentarmos ser, eu acho que é melhor. Então eu estou aí desde 2007 aí na presença do Senhor e sem me desviar para lado nenhum, graças a Deus. Até por questão da igreja ser todos os tipos de público dentro de um local só, fica difícil você falar um negócio e todo mundo entender da mesma forma, né? Você falou algo que eu estava esses dias conversando com um amigo meu que está para passar para campo agora. E é também formado em teologia, como eu também sou e tal. Mas na minha cidade, a gente, assim, falando de uma maneira bem humilde, respeitosa, tá? Mas assim, na minha cidade, nós temos o público ao qual geralmente eu pregava era um público mais aberto, teologicamente mais amplo, teologicamente falando, com a mente mais aberta, teologicamente. Então, o tipo de ministração era uma ministração mais expositiva, era uma ministração onde eu poderia falar mais teologicamente. Quando eu chego em Reduto e eu encontro esse povo maravilhoso, mas um povo mais humilde, um povo que é necessário mais simplicidade nas palavras. Então eu tive que me readaptar. Eu digo que eu reaprendi a pregar. Esse amigo meu tá para vir pregar também, tá para vir pastorear uma igreja numa cidade. Agora esqueci o nome da cidade, interior de Minas também. E uma das coisas que nós estávamos conversando, que eu falei com ele, assim, eu acho que a diferença quase nenhuma, mas eu acho que no aspecto da pregação eu tive que reaprender a pregar. Eu lembro que teve algumas vezes no início que algumas pessoas falavam assim, pastor, o senhor falou tal coisa assim, o que o senhor quis dizer com aquilo? E às vezes era algo simples, só que por a gente ter, pelo local onde eu aprendi a ministrar, onde eu iniciei a ministração e vendo outros acima de mim ministrar, as pessoas às quais eu me espelho, então assim, era um jeito mais intelectual, né, entre aspas falando. E aqui eu tive que aprender a ministrar de maneira diferente. Hoje eu falo que eu ministro para todos os públicos. Hoje eu creio que sim. Hoje eu consigo falar com criança. Eu vim aprender a ministrar para criança aqui porque o meu público era jovem e adulto. Aqui eu vim aprender a ministrar para criança. Acabei sendo obrigado a ministrar para criança. Tive que aprender a ministrar para casais, né? Também no campo. E aí passei a estudar mais, pesquisar mais, né, para que eu pudesse também entrar no campo da ministração para casamento, para matrimônios. Hoje eu falo que eu sei lidar com todos os campos, mas tratando de pessoas físicas é muito difícil, porque como você disse, é difícil você dizer algo para uma direção pessoal e todos entenderem da mesma forma, né? E hoje Cada um tem uma interpretação. E hoje nós temos, graças a Deus, mas por um outro lado é ruim o acesso à informação de uma maneira mais ampla do que era há 6 anos, 9 anos atrás, 10 anos. Eu prego há mais de 10 anos, mas antigamente, se o seu pastor dissesse alguma coisa no púlpito, ia ser a palavra dele e acabou. Hoje não. Hoje o jovem ele pesquisa e depois volta, pastor, se eu disse tal coisa assim, e eu vi que o pastor tal, lá no YouTube, no canal tal,
E aí como é que você fica? Teve uma visão diferente, ele falou isso. Exatamente. E hoje nós temos o homossexualismo, nós temos o racismo, o machismo, né? A homofobia, né? O homossexualismo não, mas a homossexualidade, né? O machismo, a homofobia, tudo isso hoje são pautas eclesiásticas. Então a gente precisa saber lidar e abordar com todas estas pautas, né? Antigamente nós chegávamos no púlpito, eu não cheguei a pegar essa fase, mas ainda hoje muitos lugares ainda ministram dessa forma, em que se pregava o pecado de maneira condenatória, não que esteja errado, mas sem se preocupar com a forma que as pessoas iriam entender. Hoje as igrejas, os pastores estão se preocupando muito com isso. Pelo menos eu digo que eu não me preocupo se a pessoa vai aceitar o que foi ministrado, porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, partindo desse princípio, nós estamos falando para cristãos, não me importa se ele vai aceitar, mas me importa se ele vai entender conforme eu quero passar. Essa responsabilidade é minha, né? Então eu não posso simplesmente chegar no púlpito hoje e falar tatuagem é pecado e acabou. Não, é pecado, pronto, acabou. O jovem ele quer saber o porquê. Antigamente você falava e ficava. Não, o pastor falou que é pecado. Acabou. Hoje não. Hoje você precisa... Não, mas por quê? Até porque antigamente parece que o povo tinha esse receio de chegar no pastor para falar alguma coisa, né? Tinha porque uma o pastor visão. Ele era visto na igreja. Eu como falo Deus, porque né? na minha Verdade. infância era assim. Eu fui criada na igreja, então o que o pastor falava, a gente só acatava. Uhum. A gente só acatava. Por quê? Não havia questionamentos. Quem que vai chegar no pastor para falar que ele tá errado? Para falar, tipo assim, não, pastor, não concordo com isso aqui. Hoje você tá no culto, o pastor falou alguma coisa, você não concorda, você levanta a mão, pastor, não concordo com isso, porque eu tenho uma visão assim assado ali. Vocês vão discutir e ver, né, os pontos de vista para chegar a alguma conclusão, algum estudo com a igreja, junto com os outros irmãos. Mas antigamente não tinha isso, não. Uma coisa que é legal nós passarmos, aproveitar esse espaço, que todos os jovens precisam se aprofundar nas escrituras, né? A gente não ficar apenas pelos que os outros falam. Porque a igreja, ela por muitos anos, ela foi um meio de manipulação em massa. Né? Se a gente for partir literalmente para o campo da visão de ensino, não tinha-se antigamente esse acesso que tem hoje. Então os pastores pregavam qualquer coisa. Eles ficavam à vontade. Eles tinham o reinado deles, né? Como a Sara disse, eu sou uma pessoa que, quando me converti, jamais eu ia chegar, até porque eu não tinha essa... porque na época que eu me converti também, nós não tínhamos acesso à internet como temos hoje. Existia internet, mas internet era para quem tinha condição. Sim. Internet no telefone era algo horroroso. Pela misericórdia, né? Hoje não, hoje nós temos 4G, 5G, qualquer pessoa com salário mínimo tem um smartphone. Então hoje é o acesso, na mesma hora ali, você está dando um estudo bíblico, isso já aconteceu comigo, você está dando um estudo bíblico, um discipulado, e o jovem, você está falando aqui, o jovem vai aqui, pastor, aí eu fui ali no Wikipédia e está dizendo o contrário do que o senhor falou. É complicado. Aí na hora eu ter que sentar com ele e falar assim, gente, um minutinho, eu preciso explicar isso aqui para ele. E explicar pessoalmente para aquela pessoa. E ele entender, não, então tá certo, o Wikipédia não tá errado. Porém, eu falei de um ponto de vista diferente. Exatamente. Eu fui até aqui, já o Wikipédia está falando até aqui. Se você se aprofundar, né? Tem um contexto. Igual não pode pegar um versículo isolado. Nós que tomamos igual muita gente faz isso. Nossa, muita gente faz. Pega aquele versículo, a gente até falou no podcast com a Tássia, que tem lá na Bíblia, não tire a vara fina do seu filho. É a desculpa, o versículo perfeito para o pai e a mãe que acha que pode espancar o filho. Sim, é a forma correta, porque Deus falou que ele pode. Não. Quando a Bíblia ela fala ali sobre a vara, porque a vara é uma visão de correção, sim, também, de instigar o filho com a vara, literalmente. Porém, não é uma alusão ao espancamento livre. Você jogou um copo no chão, bate. Rasgou um pano, bate. Gritou, bate. Não é assim, né? Nós precisamos ter bom senso. Se você perceber, a Bíblia ela é o livro que mais fala sobre o respeito ao próximo e amor ao próximo. Acho que é o único livro que de capa a capa você vai perceber que o ensinamento base é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas.
Jesus, ele deu esse ensinamento com prática pessoal, né? Deus no Antigo Testamento, mas entrando em alguns questionamentos, as pessoas às vezes falam assim, mas vocês falam que Deus é amor, mas Deus lá no Antigo Testamento matou o povo, mandou matar até as crianças. Cara, para pegar as terras, para virar rei. Se você olhar, Deus, ele é soberano. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos a visão da soberania de Deus. Eu tenho dúvida nenhuma de que aquelas pessoas inocentes que morreram, hoje ela tem uma recompensa por aquilo. A glória. Mas não existia Jesus, como pode dizer que eles foram salvos? Deus é soberano. Quando Deus ele diz, ele é dono, por exemplo, eu fiz essa caneca é minha. Eu construí, tirei do pó e hoje ela está aqui me servindo para beber água. Se eu quiser jogar ela no chão, transformar em 10, eu faço. Ainda que os olhos que estão por fora da minha visão percebam que o que eu estou fazendo é errado, é minha. Eu fiz. Então está sobre essa caneca a minha soberania. O que poucas pessoas não conseguem entender, que a soberania de Deus, ela também é demonstração de amor. Porque havia aspectos morais e religiosos da época que feriam o caráter de Deus. Então Deus, ele soberanamente, ele toma aquela decisão. Aquela decisão, ela não é uma decisão de ódio, como um assassinato comum. É uma decisão de amor. É difícil você interpretar isso como amor. Mas se nós partimos do pressuposto do aspecto soberano de Deus, é amor. Você vai entender que ele está agindo de forma soberana e tudo que ele faz, como a própria palavra diz, é bom. Então, aí a Bíblia também vai dizer... E tem um porquê, né? Tipo tem, assim, lógico. Eu já conversei isso com alguns amigos meus. Até essa questão de que Deus mandava matar para pegar as terras ou para virar rei ou não sei o que. Tudo tem um porquê. Você quer saber por que Deus mandava os caras matar na época? Você vai lá e pergunta pra ele. Entendeu? Só que é uma situação assim, você vai perguntar pra Deus, você vai questionar Deus. Não tem como. E no fator das terras, são promessas. Foi ele então, que fez, se as quiser pessoas, tacar fogo. exato, e as pessoas que estavam naquele local... Era com medo das pessoas saírem. Não tinha diálogo, não tinha como a Israel chegar e falar, opa, boa tarde, tudo bom? É que Deus nos deu essa terra, vocês poderiam nos dar licença? Não ia acontecer. Era uma época onde tudo era tratado olho por olho, dente por dente. Então, a partir do momento que Deus dá legalidade para, sim, assassinatos acontecerem, Deus ele tem soberania sobre isso. Né? Quando nós entendemos o aspecto de soberania de Deus, ele é Senhor e é inquestionável, eu creio que tudo há um propósito, todos nós entendemos isso, mas também um pagamento. Né? Este povo precisava ser retirado daquele local para que a promessa de Deus se cumprisse. Né? E era impossível que isso acontecesse sem guerra. Então, para que Israel não tivesse culpa, Deus ele dá a ordem, não, pode entrar e matar. Então a culpa não é de Israel. Israel aqui não está cometendo pecado. Deus, como soberano, ele dá liberdade para que houvesse o assassinato daquelas pessoas, né? A morte daquele povo. Porque era necessário retirá-los dali. E não haveria diálogo. Não haveria diálogo. Eu percebo assim que tudo que Deus faz tem um porquê. Claro. Por mais que a gente não entenda, não é nem da nossa conta também saber o que Deus está querendo fazer. É difícil. Acho que não é nem da nossa conta. Não, tipo assim, com certeza se ele está fazendo... Mas isso é tão estranho, porque se a gente também for pegar e falar assim, não questionar de forma nenhuma, a gente também se torna, como eu posso dizer, como se fosse fantoches. Seres inanimados que dependem de uma outra força para se movimentar. E Deus também não nos quer assim. Não, sim, mas eu acho que tem certas coisas que não... a Bíblia diz que aquilo que é para o homem saber está escrito. Questionando um negócio que não é para você fala saber. assim, eu li hoje, não lembro, gente. Ela leu hoje, não leu hoje. Eu sou a mesma coisa. Esquecer versículo é comigo. Deus fez a gente, né? Tava assim, calma aí. Calma aí. Pode a obra questionar o Criador? Sim, ele fala com Jó. Né? Exato. Não foi Jó, não foi? Jó. Jó está questionando a sua existência. Aí ele pergunta a Jó, pode a criatura questionar o seu Criador? Ele fala, pode tu acrescentar pelo menos um dia a sua própria vida?
Deus começa a trazer... Versículo, mas é nesse foi outro sentido versículo? Tá. Nesse Deus sentido. ali no livro de Jó, nós vamos perceber, Jó tenta questionar a Deus a sua existência. Por que aquilo estava acontecendo? E só que em momento algum Jó pecou. Deus então agora começa a fazer os mesmos questionamentos em outro âmbito de visão para Jó. E Jó chega ao final e entende que não precisava de ter respostas. Ele tinha apenas que entender que aquilo que ele estava passando era um propósito de Deus. E quando Jó ele passa por esse período de questionamento, ele agora começa a viver as suas dores, a sua enfermidade de maneira graciosa. Aquilo já não é para ele mais um simples sofrimento, mas ele começa a perceber que existe um propósito, um porquê de Deus ali. Logo em sequência, a própria esposa de Jó questiona a adoração de Jó. Fala, Jó, por que você continua orando, falando com as minhas palavras? Amaldiçoa esse Deus e morre. E é interessante também que a frase amaldiçoa no original não tem a ver com xinga Deus e morre, não. O amaldiçoa, na verdade, nem existe no original. No grego original, a palavra amaldiçoa ela não aparece. Mas com as traduções, até chegar ao inglês, né, e ser traduzido para o português, chegou-se a palavra amaldiçoa. Mas no original significa como se a esposa estivesse falando, deu o seu último louvor. Entregue a sua última adoração. Nesse sentido literal, sabe? Ela não está dizendo assim, diga uma palavra blasfêmia contra Deus. Não é isso. Mas ela está dizendo, olha, adora pela última vez aí. Faça a sua última oração. E morre. Amém. Entendeu? Esse morra, desista, Jó. Desista, entregue-se. Porque ela percebeu que Jó estava lutando contra aquilo que estava acontecendo para que ele continuasse inteiro na presença de Deus. Quando ela já tinha desistido da fé. Ela já tinha desistido da fé. Ela estava tipo, sabe aquela fase da vida da gente que a gente fala assim, Deus já não me ouve mais. Para que eu vou continuar orando? Para que eu vou continuar indo na igreja? Se a minha vida é essa mesmo, nada vai mudar, sabe? Ela estava passando por esta fase. E Jó não, Jó era o contrário. Jó estava no monte do lixão, usando cinzas daquele lixão para passar no corpo, se coçando com cacos de telha. Estudos vai dizer que ele tinha ferimentos até no céu da boca, aonde pus, né, saía dos dentes dele, os dentes de Jó caiu. Jó não poderia sequer falar com sua esposa. Tem um versículo que fala que até o hálito da sua boca estava horrível. Ele não poderia falar com ninguém porque o cheiro de podridão saía da sua boca. Mas ele continuava mesmo daquela forma adorando a Deus, porque ele entendia. Aí ele vai escrever, que se eu não me engano está no capítulo 14 ou no 19, e ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Essa aqui é a certeza de que mesmo enfermo, mesmo perdendo casa, perdendo filho, tudo, Deus é soberano e eu confio na soberania de Deus. Eu sei que tem um pagamento para isso, eu sei que existe um porquê, eu sei que existe um propósito. Quando você disse que nós precisamos viver isso e sem questionar, é muito difícil nós vivermos dessa forma. Mas é o jeito mais prático, eu creio, aí uma opinião pessoal, de nós passarmos pelas dificuldades sem perder a fé. Porque a fé, ela nada mais é, como o Hebreus fala, a certeza daquilo que não se vê, que não se pode tocar. Mas nós cremos, está ali, vai acontecer, ou já aconteceu. Por isso que os crentes são chamados de doido, né? Esse cara é maluco. Eu fico pensando na vizinhança. Um Deus que não vê, que a gente não vê, né? A gente não vê, a gente não toca, a gente não pode mudá-lo, cara. A gente não pode... porque, por exemplo, assim, todo respeito aos meus irmãos católicos, eu não tenho nenhum problema com a religião católica, muito pelo contrário, eu amo eles como meus irmãos. Eu creio que muitos ali religião que não salva ninguém. Eu creio que muitos católicos vão herdar o reino dos céus, eu creio nisso, mas aí é um pensamento pessoal meu. Sim. Mas, por exemplo, se eu pegar essa fita, esse disco, esse jogo e falar que essa imagem que está aqui, ela fez um milagre em minha vida e eu posso trocá-la de cor. Ela é meu Deus, porque ela fez um milagre em minha vida, mas eu posso trocar de cor, eu posso trocar de lugar, eu posso pendurar ali, eu posso levar comigo, eu posso fazer o que eu quiser, porque é manipulável. Então é muito fácil. Por que o catolicismo ele cresce tanto? Por que todo lugar que a gente vai, todo mundo fala que é católico? Por que a idolatria ela é tão espessa até hoje? Porque ela é manipulável. Eu posso pegar, é muito bom eu ter poder de modificar, palpável, modificar o meu Deus conforme a minha crença. Né? Agora, o Deus verdadeiro, ele é, entre aspas, intocável. Literalmente
imutável. E são essas coisas que duram para sempre. Isso é ser realmente Deus, né? Apesar de que você não me vê, apesar de que você não pode tocar em mim, mas eu sou Deus na sua vida. A gente fala, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Isso é fé. Isso não tem a ver com religião. É uma das coisas que eu tento muito passar para as pessoas que estão debaixo da minha tutela, que a Igreja Brasil para Cristo, que é a denominação a qual eu trabalho, não salva ninguém. A Sara já deve ter visto eu falar isso muitas vezes. Uma coisa que eu falo sempre, a gente tem muita preocupação, pastores, naturalmente, sem nenhuma demagogia. Quem me conhece sabe que o que eu estou falando aqui é o meu modo de pensar realmente. Muitos pastores, eles pensam assim, eu já vi pastores fazerem isso, eu vi, pastor, eu vim aqui pedir a tua bênção porque eu quero ir para a igreja, a Assembleia de Deus. Tá amaldiçoada, isso é coisa do diabo. Eu que te batizei, ganhou Jesus comigo, você está se rebelando. Vai dizer que você nunca viu isso, uma história dessa, né? Aí a pessoa vai para casa como? A pessoa vai, nossa, eu não posso sair da Brasil para Cristo porque foi lá que eu batizei, eu não posso sair de lá. Por que não? Eu cansei de falar no púlpito, às vezes em culto jovem, a igreja lotada, e eu falar, nenhum de vocês pertence a mim. Eu não sou dono de ninguém. Nem a igreja. Se você hoje chega na minha igreja e fala, pastor, a partir de hoje eu não quero mais ser pastoreado por você. Eu não gosto, não me adaptei, meu filho. Mas você vai para onde? Eu vou para a Assembleia de Deus, vou para Lagoinha, eu vou para Bola de Neve. Eu sou Lagoinha. A Lagoinha é uma benção. Vai com Deus. Eu abençoo na mesma hora. Agora, quer me deixar triste é falar que vai pro mundo. Aí eu não aceito, não. Aí nós vamos arrumar uma briga nós dois, aí não vai dar certo. Mas se falar, não, pastor, eu vou para outra igreja, amém. Eu perdi muitos, entre aspas. Muitos que estavam comigo e hoje estão em outra igreja. E nós temos amizade, nós temos relacionamento. Vem até a mim pedir conselhos, vem até a mim pedir para interpretar sonhos que tem, tantas coisas. José do Egito. Tem disso. Pastor, eu sonhei com isso e isso. O que significa? Aí eu fico, meu Deus, o que será que significa? A gente ora, meu irmão, não sei. Pastor, tradutor de sonhos. Eu também não sei não. Mas às vezes Deus dá. Às vezes Deus dá, olha, eu entendo que esse sonho aí significa isso, isso e isso. Mas ora ao Senhor para que Deus te dê a revelação desse sonho. É legal Deus dar a revelação. Porque né? se foi de Deus, Melissa, né? Melissa. Se foi de... Era o nome que eu queria pôr na Emily. A mãe dela não deixou. Eu queria chamar ela de Melissa. Só que, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente é legal isso aqui. Porque quando a mãe dela, a Joyce, que é a mãe da Emily, nós éramos amigos, né? E eu já era namorado da minha esposa, que é a mãe das minhas outras... A cara da Emily. A Emily tá assim, ó. Porque todo mundo pergunta, mas como que a Emily tem 18 anos e a Jamile também tem 18 anos? 19, né? E a Jamile também tem 19 anos, porque aconteceu algo que não poderia acontecer, né? Na época eu ainda não era crente, e nós éramos amigos, e numa noite nós subindo e víamos de um baile, e aí aconteceu, né? Algo que devia acontecer. Gente, eu queria mostrar ele pra vocês. E nós somos amigos até hoje, eu e a mãe dela, mas assim, nunca mais nós tivemos nada, foi realmente nós ficamos uma vez, foi um erro que aconteceu, que foi maravilhoso, que hoje nós temos a Emily, que é o meu tudo, né? Aí eu queria que a Emily se chamasse Melissa. Né? Eu vi, tipo assim, foi maravilhoso. A Emily. A Emily. Eu queria que a Emily se chamasse Melissa, porque eu tinha o sonho de ter uma filha e poder chamar ela de Mel. Olha que bobeira, né? Não, minha filha vai chamar Melissa para poder ser chamada de Mel. Só que até aí tava legal. O problema é que eu era viciado em Dragon Ball. Aí eu queria que chamasse Melissa Videl. Matheus, não ficaria legal? Eu sugeri colocar o nome do meu filho avançado de Gohan e ela não quis. Poxa, nossa, misericórdia. É legal demais, cara. Eu não sei por que. Ai, misericórdia. A minha cachorrinha chama Kefla. Olha, top. Cara, se eu. Coloca o nome do elenco todo. Não, se eu com câmara sofri bullying, ele com milagre sofreu bullying, imagina nosso filho chamando Gohan. Ele vai sair metendo a porrada nossa, ia ser demais, cara. Nossa, que orgulho. Que orgulho. Meu filho é boxeador de UFC, de MMA. Mas aí você imagina, Melissa Videl dos Milagres. Nossa. Ia ser um negócio aí, pensando bem, e acabei concordando com a mãe dela. Não, você sabe que de certa forma você não tá errado, não.
Aí ela escolheu, eu não sei se foi a própria mãe dela que escolheu Emily do Emily. quê? Foi Emily Vieira dos Milagres. Emily Vieira. Você tem milagres também? Tem também. Ai, que chique. Tem. Muito chique. Emily Mas Vieira dos Milagres. aí tem alguma coisa errada. Por quê? Porque tem a Emily e tem a Jamile. Aham. Colocava da Jaiane de Mas mel. aí não teve jeito, minha filha. Aí quando partiu pra lá, aí quem manda é a Aline, né? aí não teve jeito, aí ali não teve negócio. Ela escolheu todos. Não, é Jamile. E a próxima agora pode. Não, é Jaiane. Por quê? Pra continuar no J. Eu colocava Jaiane e Melissa. Nossa, Colocava. ia dar uma. Mas tá vendo como é que ele não Nós pensou ficava- Meu nome é bonito, né, gente? Meu nome é bonito. Mas eu acho Melissa um nome muito bonito. Mas também chega, não quero saber filho mais não. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Ô, gente, vai só um sortear? PS aqui. O pastor tem 5, tá? Oi? 5, herdeiro. Ele não quer ter mais porque tem 5. Exatamente. Eu acho que na hora que, tipo assim, os filhos dele começarem a crescer mais, começar a aparecer neto atrás de neto, neto atrás de neto, a casa vai ficar... Mas um deles eu vou pôr Melissa. Isso vai ter jeito. É de homenagem. Não, É ele não homenagem a conseguiu... Não sei se pode ter certeza. O nome da minha filha vai ser Melissa. Aí, Aí. ó, tá vendo? Nossa. Ele não Pronto. conseguiu colocar no filho e coloca no neto. Vou realizar de qualquer forma, vou realizar o meu sonho. O dia que nascer a Melissa na família, ele vai ficar assim, Você sabe que eu vou ter que paparicar essa. Como é que é o nome da sua mãe? Joyce. Fala assim, Joyce. Joyce, se você não quis deixar na filha, tá no neto. É. Toma. Vou fazer a brincadeira agora. Isso. É o seguinte, tem algumas perguntinhas aqui que eu pedi para alguns seguidores nossos mandar, né? Assim, perguntinhas que as pessoas têm um pouquinho de receio. Aí você vai sortear e vai responder pra gente. Aí você lê aí. Não, ele tira o papel, a gente lê a pergunta e ele responde melhor. Pode ser? Pode. Isso. Medo. Misericórdia. Eu gosto disso. Tem um pessoal que perguntou cada coisa. Eu gosto. Ixi, rapaz. Nossa, tinha que ser esse, né? Tinha que ser esse. Nossa. Lê aí, Sara. Eu posso orar primeiro? Deus escreve certo nas linhas tortas, né? Eles falam. Qual a sua opinião sobre as igrejas que julgam os homossexuais? Boa, boa. Bom, assim, eu confesso que eu já vivi um pouco essa fase, porque eu simplesmente pegava a Bíblia e é o que está escrito e não muda, isso não tem como mudar, tá? A homossexualidade biblicamente é pecado, não tem como a gente querer encaixar isso na igreja, não tem como. Eu vejo alguns pastores, algumas denominações que hoje são famosas e estão tentando passar por cima desse texto bíblico. E não está só no Antigo Testamento. Paulo também ele fala sobre os afeminados, ou seja, aqueles que têm trejeitos femininos. Quem são esses? Né? Nós sabemos que são os que entendem não estar no corpo certo. Né? Ele é mulher, mas nasceu no corpo masculino. Ele é homem, mas nasceu no corpo feminino. Hoje, eu confesso que eu tenho procurado estudar muito mais sobre isso psicologicamente, cientificamente. E eu cheguei a um conceito pessoal, tá? Isso aqui é um ponto de vista meu, pessoal, não é teológico, que possivelmente, desde os primeiros meses, anos de vida, essa criança ela já é, de certa forma, assim, desvirtuada do sentido comum que seria menino, menino, menina, menina. Eu acredito que nós precisamos abraçar esse povo de uma forma diferente do que era antes. Não aceitando de qualquer forma, porém aceitando do jeito que chega. A condição. Entendeu? Antigamente isso aconteceu comigo. Nós tínhamos uma igreja em Maumirim, uma igreja pequena, e alguns irmãos, eu fazia culto terça e quinta, e aos domingos ficava por outra direção, de outra pessoa. E essa pessoa, eu não sei se realmente isso aconteceu, mas relatos hoje falam que isso aconteceu, eu não estava lá, e eu só fui ficar sabendo depois que eu já tinha fechado a igreja lá. Infelizmente eu fui preciso fechar, porque eu não estava dando conta. E que um homossexual, um rapaz, chegou lá e vestido de mulher, né, um batom, essas coisas todas, e a pessoa que estava na direção da igreja falou que ela tinha que ir em casa e trocar de roupa, porque ela não poderia entrar no culto daquela forma. Nossa, que absurdo. E essa pessoa foi embora e nunca mais voltou. Assim, eu creio que vai pagar por isso.
Porque... Pior que reflete a gente, né? Exatamente. A gente que é cristão, Aí tá lá a placa da Igreja Brasil para Cristo. Então a Igreja Brasil para Cristo é homofóbica. Uma coisa que eu gostaria muito que meus irmãos, que para mim são irmãos homossexuais, entendessem, que nós como cristãos, nós os amamos como eles são. Nós não temos problema com a pessoa dele, mas com a prática do pecado. Gente, como eu disse aqui minutos antes, nós não temos como retirar da Bíblia que o homossexualismo, a homossexualidade, muitos não gostam que fala homossexualismo, é pecado. Não tem como. Isso está contra a natureza humana. E eu já vi pastores falando que, que nós temos que amar, que quem muda é Deus. Sim, mas se nós não ensinarmos, isso nunca vai entrar na cabeça. Agora, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é do dia para o outro. Eu tenho amigos, clichê, que são gays, né? Eu tenho amigos gays. E realmente tenho muitos amigos gays, não são 2 nem 3, são muitos. Que hoje eu sou cristão e nós continuamos sendo amigos. Tem um amigo, não sei se você vai ver, o André, lá de Além Paraíba, que nós nos abraçamos, a gente se beija, entendeu? Porque nós nos amamos desde muitos anos antes de eu ser crente. Então, quando eu me converti, eu lembro que nós nos encontramos uma vez e a gente sempre tinha maneira. Eu gritava, ô André! Ele gritava do outro lado, aí nós víamos aquela coisa maravilhosa, que, sabe, alegria, e a gente se abraça, ele beija o meu rosto, eu beijo o rosto dele, a gente bate papo. E quando nós nos encontramos a primeira vez, já tinha um tempo que eu tinha me convertido, a gente não tinha se esbarrado ainda, eu percebi que ele ficou acuado, sabe? E aí eu falei, André, tudo bem? Aí ele começou a chorar, ele, poxa, assim, os olhos dele estavam marejados. Nossa, que legal, você vir me abraçar dessa forma, que legal. Eu falei, por quê? A gente somos amigos. Aí, não, porque geralmente, né, as pessoas mudam, né? Eu falei, não, eu sou assim, isso não vai me mudar. Apesar de que a prática dele, para mim, hoje, é antibíblico. Deus não se agrada. Mas então, vamos lá. O que eu acho da posição da igreja? Foi essa pergunta, né? Quanto à homossexualidade. A posição está correta até o ponto que fere o mandamento bíblico. Amar ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que as minhas falas, que as minhas ações, elas vão denegrir, difamar, ferir, eu estou pecando. Pastor, mas então como que a gente faz? Nós precisamos aceitá-los na igreja. Eu não sei como nós vamos fazer para tirar esse estigma da igreja preconceituosa. Eu não sei. Porém, eu acho que o melhor caminho é aceitando-os. Eles precisam nos conhecer. Eu aprendi isso de forma prática, que ninguém ganha ninguém para Jesus. Isso é mentira. A gente fala assim, eu ganhei fulano para Jesus. Mentira. Você não ganhou nada. O Espírito Santo o ganhou para Jesus. Você foi só instrumento. Fui instrumento, mas como isso acontece, Melissa? Por exemplo, a gente não se conhecia pessoalmente até aqui. Se eu fosse um cara arrogante, acredito que não esteja sendo, mas se eu fosse um cara arrogante, preconceituoso, racista, e eu quisesse falar de Jesus para você, você iria ouvir? Claro que não. Então eu primeiro ganho a pessoa para mim. A pessoa precisa gostar de mim primeiro. E o decorrer será natural. Eu vou apresentar o Deus que eu creio a ela. E ela, por me respeitar, fala assim, poxa, eu nunca gostei de crente. Isso já aconteceu comigo pessoalmente, cara. Da pessoa fala assim, cara, eu nunca gostei de crente, mas você é diferente. Você quer falar mais pra mim? Você tira algumas dúvidas? A pessoa trouxe. Eu fiquei semanas conversando com essa pessoa. Ela ainda não se converteu, mas hoje já tirou aquele estigma de que a igreja é preconceituosa, de que a igreja é isso, de que a igreja é aquilo, que todo pastor é ladrão. Isso foi retirado da cabeça dessa pessoa, porque ela me conheceu, gostou da minha pessoa. E eu, através da minha vida, o Espírito Santo agora apresenta Cristo para ela. Então, o que nós precisamos aprender é que a gente não precisa empurrar Cristo goela abaixo dos homossexuais. Nós precisamos ganhá-los para a igreja. Como isso vai acontecer? Amando, respeitando. Porque quando nós tivermos a confiança deles, aí eles vão começar a nos ouvir. Porque existem dúvidas. Eu falo para você porque eu tenho amigos homossexuais, mulheres que são hoje, que não eram e depois se tornaram, e que desde pequeno já tendia para aquele lado e hoje, não tem jeito, é lésbica. E muitas perguntas existem e muitas perguntas me fazem, entendeu? Mas por que não vão na igreja? Porque quando entram na igreja, se sentam do lado de uma pessoa que é religiosa, ela, né? Ou torce o nariz, ou não cumprimenta. Coisa que é mais santo, né? Se sente tão santo. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não posso ir na igreja. Eu falei, por quê? Porque eu uso droga, eu sou muito sujo. A igreja não é meu lugar, eu preciso parar de usar droga. Gente, a igreja é para os doentes.
De onde surgiu isso? Sabe por quê? Porque por muitos anos a igreja só condenava. A igreja só dizia, é pecado. Eu vivi isso. Eu fui traficante, fui viciado em cocaína muitos anos. Eu trafiquei, eu roubei, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. E eu estive nessa latrina. E quantas vezes crentes não passavam por mim, entregavam um papelzinho e falavam assim, você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Cara, teve uma vez que eu discuti com um crente, porque ele virou para mim e falou assim, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, mas eu tenho Jesus, porque para mim eu tinha. Se você entrar hoje dentro de um bordel, você vai encontrar prostitutas que oram, porque elas realmente acreditam que elas têm Deus na vida delas. E de certa forma, Deus está para elas, disposto a elas, disposto aos homossexuais, como está para nós. Quem impede de Deus chegar a este povo, infelizmente, é a própria igreja. Infelizmente. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja, gente, os 10 mandamentos, eles foram encerrados em Cristo Jesus em 2, ou 1, melhor dizendo. Amai ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, né? Com toda a tua fé, com todo o teu coração. E não tá lá, ama só fulano de tal, Quem é crente? ama só crente, ama só os santos. Não, ama a todos. A todos, literalmente. Eu acho que o que muitas pessoas esquecem é de onde elas vieram. Ninguém nasceu na igreja e tá lá santo, perfeito, que não cometeu nunca nenhum pecado, nunca fez nada de errado na vida. E tá lá até hoje. É igual, o Senhor falou pra gente, o Senhor já traficou, já usou droga, beleza. Aí hoje você é pastor. Aí chega alguém desse jeito perto de você, você não quer papo. Não, eu sou pastor. Não, eu não não falo com esse Eu sou pastor, eu saí, se você quiser você sai, mas sabe? Não, Sabe uma não coisa que eu ouvi muito quando eu era viciado? Você tá assim porque você quer. Ouvi muito isso. Você tá assim porque você quer. Ouvi crente falar isso comigo. Um cara que hoje é pastor. Eu sentado na esquina, drogado, muito ruim, eles entregando papelzinho, aí aquele dia eu estava um pouco suscetível a ouvi-los. Aí eu falei, poxa, mas como é que eu vou para a igreja desse jeito? Aí ele virou para mim, interrompeu a menina que estava conversando comigo, virou para mim assim, mas você tá assim porque você quer. Né? Olha isso. Como assim você tá assim porque você quer? Então quer dizer que as pessoas querem ir para o inferno? As pessoas querem estar dependente da sua carne, porque a homossexualidade, não vai pensando você que é diferente da pornografia. Né? Quantos homens casados, pastores casados, que não se masturbam? Vai dizer para mim que não tem. Quantos homens casados, que hoje são casados, que se dizem pastores, ministram a palavra de Deus, que condenam a homossexualidade, mas quando está sozinho ele e o seu celular, só Deus sabe o que ele vê. Quantos? Você acha que este é menos pecador do que o homossexual? Eu acho que, dependendo, é até menos do que desse pastor. Porque ele não só está indo para o inferno, como está condenando outros ao inferno também. A hipocrisia foi algo que Jesus ele martelou e castigou durante os 3 anos de ministério dele. Ele chamava os hipócritas de víboras, raça de víboras, né? Jesus tinha total desprezo pela hipocrisia. Eu acho que pior do que a pessoa que vestiu o seu pecado é aquele que se veste de cordeiro. E Deus não quer que a gente se engane, que a gente fica fingindo que é alguém que a gente não é. Quando Jesus encontra aquele homem no tanque de Betesda, que estava 38 anos ali, Jesus vira para ele e fala assim, por que você está aí? Se arraste e vai ter lá água. E Jesus fala isso? Não. Porque a desculpa do cara não ter recebido o milagre é que ninguém levou ele lá. Jesus poderia ter feito como muito pastor faz. Levanta daí, se arrasta. Você não tem mão, você está sem perna, mas você tem mão. Você pode se arrastar até lá. Ele fala, não. Jesus diz assim, olha, levanta, pega a tua cama e anda. Aonde que aquele homem estivesse, carregando aquela maca que era feita na época de palha seca, ele ia estar carregando aquela maca nas suas costas, ele ia estar sempre lembrando de onde ele veio. Aquela cama está sobre as costas dele para que ele perceba que ele esteve sobre aquela cama durante muito tempo, até encontrar Jesus. Então quem vai mudar a homossexualidade do meu irmão é Jesus, não sou eu. E ele vai carregar os trejeitos, a cama dele por muito tempo.
Aconteceu um caso na minha cidade de um jovem que aceitou Jesus, era homossexual, só que durante um bom tempo, uns 6, 7 meses, ele tentou realmente. Mas o preconceito dos irmãos era muito grande. As pessoas viam ele, mas esse jeito de falar, você tem que mudar esse jeito de falar. Mas esse jeito de você sentar. Mas esse jeito de você agir. Cara, ele foi gay a vida inteira. Ele não vai chegar na igreja hoje, aceitar Jesus no domingo, e quando for na segunda-feira, a paz do Senhor, amados irmãos, ele vai por muito tempo manter os trejeitos dele. É a cama dele. Ele vai sempre lembrar de onde ele veio. Agora, eu não preciso estar lembrando ele, quem ele era. Eu tenho que estar lembrando ele que ele é amado e que Jesus o ama. Independente do pecado dele, Jesus o ama. Ou Romanos 8 nos estaria mentindo. Romanos 8 vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Isso não tem a ver com o inferno, tem a ver com o amor. Não está dizendo que eu posso pecar porque Deus me ama e eu não vou para o inferno. Não está dizendo isso. Quem diz isso também está mentindo. Porém está dizendo, o teu pecado não te separa de Deus, cara. Você ser homossexual não faz você inimigo de Deus. Muito pelo contrário. Deus, ele hoje, entre aspas, talvez chore por você estar nessa posição. Mas no dia que você realmente abrir teu coração e falar, eu não aceito mais a minha posição, eu quero mudar. Não vai acontecer da noite para o dia. Não vai ser dentro de 1 ano, 2 anos. Talvez você vá lutar a vida inteira contra o seu desejo carnal. Mas o pagamento, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que naquele grande dia, né, ele enxugará de nossos rostos todas as lágrimas. E nós iremos assentar à mesa e nós vamos cear com o Senhor. Eu costumo dizer que nós vamos ter muita surpresa no céu, porque às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, nossa, por exemplo, hoje eu estou aqui falando, de repente alguém lá do outro lado vai e fala, cara, esse pastor é diferente, esse pastor vai para o céu e eu não vou, e um homossexual que talvez essa pessoa julga que vai para o inferno vai estar lá, já pensou? Eu não sei como será o céu pessoalmente, mas eu tenho a minha visão, eu tenho a minha revista em quadrinho na minha cabeça, eu tenho o meu, como diz, eu falo que cada um tem um céu particular, né? Isso. Porque o céu para cada pessoa é diferente. Eu creio que naquele grande dia nós vamos reconhecer pessoas, eu creio que nós vamos ter surpresas no céu. Porque é um mistério. Nossa. É um mistério. Mas minha posição contra a homossexualidade é essa, eu não julgo. Entendi. Muita gente condena e julga porque não tem ninguém de perto que ama. Porque no dia que você tiver alguém que você ama, que declarar para você que é homossexual, aí você vai entender. Você vai entender. Aí, principalmente se você for cristão. Aí você fala, cara, mas eu ensinei a Bíblia desde quando nasceu? Desde que ele nasceu, ele vai na igreja. Escolinha dominical. Escolinha Jubrac, nossa igreja é Jubrac. Mini Brac, perdão. É o Meninos Brasil para Cristo. Desde pequeno. Hoje está com 18 anos. E agora sim, do nada, falar para mim que é lésbica. E aí, cara? Fala pra mim, Deus errou? Como é que você faz isso? Você vai expulsar seu filho da tua casa como você é expulsa da igreja? Como é que vai ser? Morreu pra você? Vai fazer que nem os antigos? A partir de hoje não é meu filho mais. Vai pra rua. Dentro da minha casa eu não aceito. Aí vai pra rua, se envolve com outras coisas. Pior ainda, e aí como é que você vai fazer lá na presença de Deus? Quando Deus puxar a tua ficha. Aí morre lá fora sem salvação, sem uma chance... Porque próprio você pai tira a chance da pessoa, de isso dentro de tanto casa. a igreja quanto o pai, mãe, parente em geral. Você tira a pessoa de ter uma chance, você tira essa oportunidade da pessoa de voltar atrás e falar, não é isso, de mudar lá na frente, porque eu falei com a minha sogra um tempo atrás que todo mundo, independente se você vai viver a vida toda na igreja ou não, vai ter um momento que você vai errar. E vai errar muito. Por quê? Porque todo mundo que é crente tem que ter um testemunho. Como que você vai falar que Deus fez na sua vida se ele não mudou nada na sua vida? Cara, sabe uma coisa que eu acho... Se você nasceu do pecado, você nunca pecou, então... Você falou algo aí que é muito legal. Nós precisamos lembrar o que Paulo diz. Ele fala assim, olha, havia um espinho em minha carne. E eu orei a Deus 3 vezes para que ele tirasse. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Qual era o espinho na carne de Paulo? Ninguém sabe. É um mistério. Ninguém sabe. Já ouvi falar que era doença. Nós temos como biblicamente, de certa forma teológica, se você pegar a história da igreja, as caminhadas de Paulo, os terrenos que ele ia, sim, poderia ser uma enfermidade. Bom, era algo que incomodava, né? Mas era algo que incomodava. O que será que era? Será que era um pecadinho que Paulo tinha, que ele não conseguia sobressair a ele? Nossa, dá uma curiosidade. E aí, ninguém sabe. Mas de Deus, ele fala com Paulo, olha, a minha graça te basta. O que é graça, gente? Você não merece, mas é seu. Você não merece, mas eu te amo.
Eu sei que você não merece. Você reconhece que não merece. Você fala, eu não mereço. Mas Deus te deu, cara. Por que o diabo odeia tanto a humanidade? Porque Deus olhou para nós e falou, cara, eu amo eles, mano. Mas aí o diabo fala, mas olha o que ele fez. Quando o diabo chega lá com Jó, né? Mas você só faz isso porque ele é rico. Jó, aliás, é o contrário, né? Jó só te adora porque você dá tudo a ele. O diabo, ele procura um porquê sempre. O adorador não, o adorador aceita. O adorador, ele simplesmente sabe, olha, eu não mereço, mas papai, obrigado, o Senhor me deu, o Senhor me ama. O homossexual, ele precisa ter essa visão. Não só ele, todo pecador precisa ter essa visão. Não se acomodar no pecado. Romanos 6 nos diz que nós não devemos nos acomodar ao pecado. Porém, pela graça que nós somos salvos, cada dia mais procurarmos estarmos mais limpos, mais puros. Mas é impossível não pecar. Todos teremos. Eu não sou homossexual, mas de repente eu estou agarrado em pornografia. Não sou homossexual, não sou pornográfico, mas sou mentiroso. Não sou mentiroso, mas compro com a intenção de não pagar. Eu pago tudo direitinho, toda a minha conta, não tenho nenhum desses problemas, mas eu humilho, maltrato a minha esposa. Sou fofoqueiro. Falso testemunho. Fala para mim, quem na face da terra que não peca? Ninguém. Então, se nós partimos pelo pressuposto que a igreja por muito tempo tentou colocar, que nós temos que ser santo como Deus é santo, porque a Bíblia diz isso e Pedro fala, nós temos que ser santo como ele é santo, ou seja, numa visão de que nós nunca pecamos, ninguém vai ser salvo. Porque santo não é quem não peca, santo é quem foi separado, está no original grego, separado. E não é separado porque você pegou e se separou, não. Lá na cruz foi pago um preço, tetelestai, está pago. Este povo foi separado, adquirido. Deus te comprou, por isso te chama de santo. Deus te chama de santo. Quando Paulo escreve para Éfeso, ele fala assim, aos santos da igreja de Éfeso. Ele está dizendo que é os que não pecam? Não, é os que foram separados. Então todos pecam, está entendendo isso? O homossexual, ele precisa ser aceito na igreja, não da forma que ele quer, mas da forma que ele é, do jeito que ele se apresentar. Tem um testemunho, eu vou ver se eu consigo achar, que é um vídeo muito antigo, eu creio que ainda tem no meu computador, de uma pessoa que trabalhava na Rua Augusta, e ela era transformista, né? Transformista acho que fala, né? Ela se transforma, né? É homem, durante o dia, à noite ia para a Rua... Lance assim, eu sou meio por fora dessa parada. Durante a noite ele era mulher, mas durante o dia era homem. Homem mesmo, tinha família, casado. E ele, cara, o testemunho dele é tremendo. Vou ver se eu ainda tenho, que era DVD e eu passei pro computador. E ele conta que ele numa noite teve um culto ali na Rua Augusta. Os jovens vieram e tocando violão, entregando flores para as prostitutas. E ele estava ali, cara, e aí ele falou que ali ele sentiu o amor de Deus, e aquilo começou a mexer com ele. E ele ficou durante a semana inteira pensando nas palavras daqueles jovens. Ele falou que um dia ele vindo para ir já montado, e ele vindo caminhando a pé para ir para o ponto dele, algo o fazia não ir. Algo estava impedindo ele, mas a necessidade do dinheiro, que ele ganhava muito com aquilo, estava fazendo ele ir. Ele no meio do caminho falou, não posso, eu não quero, mas eu estou indo. Eu não quero mais essa vida, mas eu estou indo fazer isso. E ele passou em frente a uma igreja, ele não fala o nome da igreja, e ele fala que lá estava tocando um louvor. E aquele hino veio como uma flecha no coração dele. E o que ele fez? Ele pegou, foi até a porta da igreja e falou, eu vou ficar aqui só ouvindo esse louvor. Se Deus realmente quer que eu mude minha vida, Deus vai falar comigo. Ele disse que ele não entende mais nada, que é como se algo tivesse apagado na cabeça dele. E segundo testemunhas, ele entrou caminhando pela igreja, um salão muito grande, e ele foi arrancando unha, a ponto de sangrar. Ele foi arrancando as unhas que estavam coladas, arrancando a peruca. E ali ele foi, do jeito que ele foi andando, ele foi arrancando as suas roupas, arrancou os seios falsos que ele usava, arrancou tudo, até chegar no púlpito. Quando ele chegou no púlpito, ele estava
caído no chão, com as unhas, os dedos sangrando, porque ele arrancou com tanta força que ele machucou os dedos. Ele arrancou a peruca com tanta força que ele arranhou a sua testa. Os cílios ele arrancou com tanta força que estava sangrando os olhos dele. E ele ali se jogou na frente do púlpito ali e começou a chorar e pedindo a Deus para transformar a vida dele. E hoje ele é missionário, uma obra extraordinária na África. Então, olha que testemunho. Ele ficou nu dentro da igreja. Imagina você vendo uma cena dessa, sendo pastor desta igreja. Pensa, tem um cara nu entrando pela igreja. A gente que pergunta. E aí, como é que eu faço? Será que nós estamos preparados para isso? Uhum. Eu quero estar preparado para isso, sabe? Então essa é a minha visão. Homossexual, venha como você estiver. Venha. Se você sentir no coração, essa noite vai ser a noite que Deus vai mudar a minha vida, você precisa vir. Você não pode sim, impedir Deus fazer isso na tua vida. E se esta igreja não te receber, outra vai te receber. Ela vai te receber. Buscando, né? Continue buscando. E se Deus me permitir ajudar, eu quero ajudar. Então, uma coisa que eu tenho orado muito a Deus para me dar sabedoria, sabe? Porque é difícil, não é fácil não. E nós somos julgados. Nós somos julgados. Outros pastores julgam a gente. A igreja mesmo julga, né? Eu não passo por isso. Porque, graças a Deus, os meus irmãos da minha igreja são pessoas maravilhosas. Nós não temos problema quanto a isso. Até hoje, não. Mas se tiver, vão ver a minha ira. Eu falo assim, não, eu não aceito aqui dentro. Não pode haver esse tipo de preconceito. Mas chega a ser engraçado, né? O próprio pastor, que está ali como uma pessoa guiada, ungida por Deus, para juntar o povo, para ensinar a palavra, ter preconceito de outro pastor, ter até hipocrisia, né? Um pastor nem preconceito, é hipocrisia. Do outro pastor tá ali acolhendo aquela alma. Sendo que na própria Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aqui tem gente que prefere as 99, né? A garantida. Infelizmente. Não estão nem aí para aquela que se perdeu. Infelizmente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Só que aí há uma que tá faltando ele colocar a própria dele para jogo. Exatamente. Vamos a outra pergunta? Esse tema é bem polêmico, né? Vamos lá. Você mexer bem aí, vou pegar uma mais tranquila. Eu gosto das tretas. Porque são essas que o pessoal As quer dúvidas saber, né? Querem saber. E não realmente. tem... Pode ler. Esses seguidores da Melissa, ó. Ai. Pode falar. Por que ficar é pecado, sendo que há apenas alguns beijinhos? Vamos lá. Ficar não é pecado. Ficar não é pecado. Agora a gente precisa entender que existe um limite. Nós ensinamos que melhor é que haja esse contato físico somente depois do casamento. Porém, é possível? Não é, gente. Mas como assim? Ficar não é pecado, não? Ficar não. Não. Ficar que ela diz o quê? Encontrar alguém e ficar. Beijar a pessoa ali. Não, Isso não significa que você vai sair beijando todo mundo não, também. aí tá dizendo ficar por ficar. Tá, ficou com aqui ou não namora a pessoa. Não, aí tá errado. Aí Não é é pecado. relacionamento. Agora, como assim ficar? Não fala isso não, pastor. Os outros ficam ficando agora. Não, aí não. Aí pastor ficar por Milagre fala ficar... Não, gente. A Eu entendi igreja que errado. faz todo domingo vai estar como? Vou ficar lá. Não, aí não. Porque aqui ficar por ficar, no caso é como os jovens dizem hoje, né? Ficar quer dizer, beija aqui, beija ali, beija ali. Não, aí não. Por quê? Porque você está, entre aspas, se prostituindo, né? Não está havendo relação sexual. A gente crê que o beijo, eu creio dessa forma, que o beijo ele é uma transferência de energia, sabe? Por exemplo, o que há em você é transferido para o corpo desta pessoa como sentimento, né? Como afago, como carinho, e há uma troca de energia entre esses corpos. Então, de certa forma, você está aqui doando parte de si e recebendo parte da outra pessoa. Aí agora, beleza, como antigamente tinha também esse lance de ficar, às vezes, nos bailes. Quantas pessoas você beijou? Eu beijei 3, eu beijei 4. Cara,
Isso é uma Isso é forma tão ridículo. horrível de prostituição também, apesar de você não estar recebendo por isso. Não sei se o nome seria prostituição, É mas isso mesmo. é porque você está, de certa forma, prostituindo o teu corpo. Então, se você é filho de Deus, se você crê em Deus, então você sabe que existe uma promessa para você. Então, vai ter uma pessoa certa para a tua vida. E você se entregar a ela. Eu entendi de outra forma que foi. Por exemplo, você tem um namorado e você ficar com o seu namorado. Por exemplo, beijá-lo, abraçá-lo. Agora, Tem que tomar cuidado com o fogo compromisso. esquentar também, né? aí, porque nesse ponto que eu queria nesse ponto que eu queria chegar anteriormente, antes de eu entender o fundamento da pergunta. Porque tem pastores que falam assim, não pode beijar. Cara, como é que você vai namorar e não vai beijar? Ou então você proíbe, não pode A namorar. não ser que eles tenham, seja uma corte, né? Namoro de corte. Que beijo só depois do casamento. Sim, eu vi ontem Aí é um Eu vi no Instagram o propósito. pessoal que casou. O primeiro beijo um foi ano no e meio. púlpito. Foi. Eu achei lindo aquilo, cara. Lindo, mas, ó, vem, cara, é difícil, Mas, né, gente, cara? Difícil. Agora, eu aconselho os meus jovens o seguinte, olha, cuidado, né? Porque se você começar a beijar, o beijo ele é como se fosse a faísca necessária para incendiar o corpo todo. Então, você tem que ter esse cuidado. E é difícil você ter esse cuidado. Então, o que a gente indica? Pastor, então qual que é o seu posicionamento? Cuidado, se você vai namorar, mantenha muito cuidado, sempre Mantenha distância. distância, né? Por exemplo, na minha época quando eu comecei a namorar, gente, eu não sou tão velho, tenho só 40 anos. Mas na minha época, quando eu comecei a namorar, eu peguei um pouco aquele negócio de você vir na casa dos pais, pedir pra namorar. E aí, os primeiros dias, a menina sentava de um lado, a mãe no meio e o namorado do outro, cara, sabe? Hoje em E dia você não, a só menina já começa- chega, eu tô grávida. Não, vai pro ou quarto. senão o irmão caçula. É o irmão caçula. Ih, eu peguei muito irmão Vassoura na caçula. mão. Samuel já. A fase do irmão caçula eu peguei. Aí o que eu fazia? Eu levava doce, levava biscoito, né? E eu engambelava ele. Eu falava, uma voltinha lá. Não façam isso, meninos. Não façam isso. Mas o namoro, ele precisa ser santo, né? Eu falo muito o seguinte, conheceu alguém? Conheci. E como é que ele é? Ah, pastor, é uma pessoa legal, é crente. Então, primeira coisa que você vai fazer, propósito de oração. Quer saber se essa pessoa é de Deus para você? Se ela aceitar um propósito de oração. Se ficar, qual o propósito de oração? 3 meses, deu 15 dias, tá? Não, que Deus falou comigo. Para, esquece. Qual foi o propósito? 3 meses. Deus não vai falar só com ele, Melissa. Vai falar com você também. Porque isso daí é a carne, né? É a carne. E é natural, principalmente na juventude, né? O jovem, ele tem o fogo que arde, é normal. Então, qual é a nossa orientação? Olha, faça um propósito. Porque se a pessoa é de Deus, ela vai esperar o seu tempo. Ela vai esperar o seu tempo. Meninas, principalmente. Meninas, é vocês que mandam. O A homem... Melissa tá esperando aí, ó. Pretendentes para Melissa. Então, você tem que fazer isso. As meninas, eu falo o seguinte, lá em casa quem manda é minha esposa, não tenho vergonha de dizer. Eu sempre deixo tudo, a última palavra é dela. Primeiro que eu fico em paz, né? Melhor ter paz do que ter razão. E segunda, que a mulher, ela é muito mais inteligente do que o homem. Isso sem sombra de dúvida. A mulher, ela tem o controle da situação. Porque não é a mulher... Não sei se eu posso falar abertamente, né? Porque eu não sei qual porque como eu posso falar? Pode falar. Porque a mulher, ela controla o ato sexual. Não é dificilmente você vai, mas tem também. Mas dificilmente é a menina que está procurando sexo. 99% dos casos é o menino que está procurando sexo. Então, por que há o atropelo? Porque a menina, em dado momento, ela não toma a controle da rédea. Como o pastor Cláudio Duarte costuma dizer, eu falo muito isso, eu uso muito esse termo quando eu estou ministrando para casais. Se você tem uma vaca que dá leite de graça todos os dias, você vai comprar vaca? Não vai, porque você vai lá no estábulo, tira o leite, acabou, vai para casa. Agora, se o dono da vaca virar e falar assim, não, você tem que comprar a vaca para você tirar o leite, aí você vai casar. Entendi agora. Entendeu? Se você tem um sexo no noivado, no namoro, você acha que o cara vai se preocupar para casar? Não vai. Então a mulher, ela tem um controle. Então, peraí, não, veio para beijar, bota o dedinho na boca dele, segura aí, meu filho. Calma, não tá na hora não. Mas pastor, eu vou perder meu namorado. Não, se você perdeu, não era seu.
Se você perdeu, não era seu. Uma coisa que tem que colocar na sua mente. Se foi embora porque não beijava, se foi embora porque você queria orar, se foi embora porque você não aceitava passar a mão em você, se foi embora porque queria controlar o seu jeito de se vestir, se foi embora por N situações que não seja por um erro específico teu, não era teu. Não é perca, é livramento. É ganho. Você está ganhando. Porque se Jesus volta hoje, você está salva. Igual se você tivesse, vai com o namorado para o inferno. É melhor você ir virgem para o céu do que você ir com o namorado para o inferno. Então aí a mulher, ela controla. A menina tem o controle do relacionamento. Quem controla o relacionamento é a mulher. É ela que controla. Não que toda a culpa seja das mulheres. Não isso também. Porque senão vai ficar aquele negócio também, né? Não, mas foi porque ela quis. O homem tem que saber se portar. Mas é ela que quer. Peraí, mas você é um homem de Deus ou não é? Não, eu sou homem de Deus. Então você vai falar para ela, não, calma, não está no momento ainda. Viu, Matheus? É a mulher que manda no relacionamento. Por experiência de 25 anos, eu falo. Vamos para a próxima pergunta? A última, né? Sim. É melhor a mulher mandar. Matheus, é melhor a mulher mandar do que nós, viu? Porque aí... Nossa, essa aqui é grande, hein? Já tô vendo de longe. Esse aqui, assim, eu vou fazer a pergunta, mas já foi até respondido na questão anterior. Primeira, não, né? na primeira questão. Na primeira questão. Você acha que a sexualidade tem cura? Tem um amigo gay, ele vai na igreja direto e fala que nada muda. E só muda que Deus continua abençoando ele, porém vai continuar com os meninos. Então, aí vai muito mais da posição desse menino do que o que Deus pode fazer. Se ele realmente está dando espaço para Deus fazer. Será que ele realmente quer mudar? Porque a mudança não vai acontecer da noite para o dia, como nós já falamos aqui. A mudança não vai acontecer da noite para o dia. E talvez você vai ter que lutar com isso pro resto da vida. E a pessoa tem que querer a mudança, Exato. né? Talvez ele vá, mas ele não quer essa mudança. Igual a própria pessoa já especificou. Ele falou que vai continuar com os meninos. Então ele não foi em busca da mudança. Ele não foi. Ele está esperando acontecer assim, não sou mais gay. Não vai acontecer. Isso parte... Porque a homossexualidade, ela cientificamente, né, nós temos uma visão de que ela é mais comportamental do que do próprio DNA. Né? Ela é mais comportamental, por exemplo. Até a heterossexualidade também. Por exemplo, porque se você se sente atraído por um homem, dificilmente você vai... Eu quando era criança, com meus 8, 9, 10 anos talvez, pela primeira vez que eu vi o meu pai nu, eu fiquei com curiosidade no órgão masculino. Mas eu não desenvolvi aquilo. O que acontece muitas das vezes? A pessoa, ela cria no início da sua infância, por exemplo, todos creem que nós somos, como a ciência diz, animais racionais. Então, vamos fazer um exemplo aqui, uma suposição bem esdrúxula, mas que vai ser simples de entendimento. Por exemplo, a cadela, quando ela tem o filhotinho dela, o que ela faz? Ela amamenta o filhotinho cresce. Quando chega um determinado ponto da idade daquele filhote, ela transa com aquele filhote. Quem nunca viu um filhote macho tentando transar com outro macho? Quem nunca viu? Isso é natural entre os animais. Se você pegar os macacos, você vai ver o mesmo comportamento. Se você pegar ovelha, cabrito, você vai ver tentando ter uma tentativa de relacionamento sexual, de coito entre esses animais. Por que isso acontece? Porque nós somos muito instintivos sexualmente. O libido humano, ele não é tão diferente do animal, né? Às vezes você vai sentir, quando você é jovem, uma atração pelo teu amiguinho. Quando você é mais novo, você vai sentir uma curiosidade pelo órgão feminino oposto. Só que, igual, né, no caso. Só que você escolhe experimentar ou não. Você escolhe tentar fazer com que esse segmento ele seja o que você vai viver ou não. Ninguém acorda da noite pro dia e fala assim, eu não aguento mais, eu preciso transar com um homem. Isso não acontece. O desejo, ele vai acontecer e você só vai deixar isso acontecer se você, no seu comportamento, aceitar isso. Então, por isso nós falamos que é comportamental. Por isso eu creio na cura, que não existe cura, né? Existe uma transformação.
A homossexualidade não é doença. Eu creio, porque se eu, com o meu pecado de prostituição, com o meu pecado de usuário de droga, de tráfico, de roubo, de homicídio, eu consigo mudar, por que eu não consigo mudar um comportamento sexual? Tá entendendo? Isso pode ser mudado, sim. É dolorido, é difícil, olha, isso vai arrastar talvez para a sua vida toda. Por isso eu digo que possivelmente você vai viver a vida inteira lutando com este desejo. Mas você só vai pecar se você permitir. Tá entendendo? O pecado, de forma geral, é o mesmo. O comportamento, ele vai dizer sobre você. Você vai viver segundo aquilo que você se permite viver. Por isso Paulo ele fala, o espírito, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É uma guerra interior dentro da gente. E tem pessoas que vai viver pro resto da vida. Como eu citei o texto de Paulo aqui, que tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que é, e Deus falou, você tem que conviver com isso, minha graça te basta, conviva com isso. Ele teve que conviver com aquilo. Tem pessoas que hoje, eu creio, casados, e que talvez sentem atração sexual por homem, mas eles continuam casados, continuam santos, se mantendo santos na sua luta interior com a sua homossexualidade. E ele não vai deixar isso aflorar, dominar ele. É uma falsa liberdade. Saí do armário, agora eu sou livre. Não, você agora está preso, porque agora você é escravo da sua carne. Assumiu o seu pecado, no caso. Escravo para sempre. É como o escravo do vício do cigarro. Como eu era da maconha. Acordava de manhã, se eu não tivesse, eu não almoçava. A cocaína chegou a um ponto que eu comecei a vender tudo dentro de casa. Eu era livre, como muitos diziam. Vai para a igreja. Eu falava, não, você é doido, vou ficar preso aqui, eu sou livre. Então, onde que eu era livre? Né? O que é ser livre? É eu ter vontade de deitar com outro homem e dizer para mim, não, e não deitar. O que é ser livre? Eu tenho vontade de tomar um copo de cerveja e eu dizer para mim, não quero. Há poucos dias atrás, tem mais ou menos 3 meses, eu tinha um costume de tomar cerveja preta, da marca, pode dizer a marca? Caracu. Besteira. Mas era um costume. Aí um dia desse eu acordei de manhã com o gosto da cerveja, o cheiro da cerveja. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Isso deve ter uns 4 meses atrás. Eu falei com a minha esposa, falei, nossa, olha como é que o diabo é. Aí nós fomos na rua, entrei no Coelho Diniz para comprar algo, fui comprar refrigerante. Qual foi a primeira porta que eu abri? Da cerveja. Aí tava ela lá, pá, a que eu gostava. Eu falei assim, chegou a dar até água na boca. Tem que estar atento, né? Porque o inimigo tá aí todo Nos tempo. detalhes, né? Tá vendo como é comportamental? Eu tá. poderia ter bebido e ninguém ia ficar sabendo. Verdade. Mas eu escolhi não, porque eu sou livre. O que é ser livre? É eu ter vontade de fumar e não fumar, porque eu não quero. Eu ter vontade de me prostituir e não me prostituir, porque eu não quero. Hoje eu mando no meu corpo. O meu corpo obedece a mim e aos desejos do Espírito Santo, e não ao contrário. Mas eu estava com tanta vontade. Cara, isso daí não é desculpa. A gente vai, muitos de nós vamos viver, é como uma pessoa que luta contra a obesidade. Você acha que ele parou de gostar de doce? Parou de querer comer um Legião Urbana lá do Thiago? Não vai. Ele quer se alimentar daquilo que ele sempre alimentou a vida inteira. Mas ele botou um propósito. Ele disse, a partir de hoje eu não como gordura, eu não como açúcar. E ele vai viver a vida inteira. Não espera, não existe oração que vai mudar isso. Você vai estar o resto da vida lutando contra o seu pecado. Então não tem cura. Não tem cura, isso é caô. Cura não. Existe escolha. A superação, existe a transformação intelectual, comportamental e espiritual. É escolha diária, Escolha diária, constante. Ninguém, esse negócio de cura gay, isso não existe. Conheço muitos testemunhos de pessoas que eram gays e hoje são pastores e passaram 20 anos sendo pastores e voltaram a ser gay. Não estava curado? Eu fui curado do estigmatismo, que acho que não tem cura. Eu vou usar óculos durante o resto da minha vida? Não, você foi curado. Você não precisa de óculos. Eu tive câncer e fui curado do câncer, apesar de que nós sabemos que dependendo do câncer ele pode realmente retornar. Eu tenho um caso na minha família, da minha cunhada, que foi curada de câncer, já vai para 11 anos. Minha mãe também. Graças a Deus. Você foi curado. Você não precisa mais de radioterapia. Existem alguns casos raros, né? Existem alguns casos Agora raros. falar que você vai pra igreja, vamos supor, um homossexual, um gay, você vai pra igreja e você vai ser curado. Então, não tem jeito, né, cara? Não tem. Não tem jeito. Se fosse assim, ninguém caiu. Você vai Eu acho conviver com que aquele você pecado, vai
Mas vai tentar mudar. Isso. Não praticar aquilo mais. Isso, Exato. você vai buscar ajuda ali pra isso, fazer a escolha todo dia. É aí que tá. Muitas Não é vezes que não vai tem ajuda sumir. na igreja. Não tem. Não é porque hoje o Júnior é pastor que ele nunca usou droga. Não é uma coisa que apaga, Isso não foi foi- curado. Não, Você não ele não foi é. curado por quê? Porque se hoje ele escolher, ele fazer a escolha de usar, ele vai usar. Eu vou usar. É o exemplo que eu dei da cerveja. Veio vontade, veio desejo. Quanto às drogas, eu falo isso muito aberto. O que aconteceu comigo foi um milagre. Eu falo isso muito aberto. É, E eu o Júnior sempre milagre. explico. Foi um milagre, exatamente. Eu sempre explico que não vai acontecer com todo mundo, porque o que aconteceu comigo foi uma exceção. Eu aceitei Jesus numa segunda-feira, 2h da tarde, na Igreja Universal. 2h da tarde. Quando foi 4h da tarde, eu cheguei na minha casa, as drogas que eu tinha eu joguei fora, a arma que eu tinha eu levei de volta, entreguei na boca. Eu peguei as roupas, eu peguei joias que eu tinha, relógio, boné, tênis, tudo que eu sabia que era comprado com dinheiro das drogas, eu coloquei num saco, joguei lá na rua, sacola, não quero mais. Eu fiquei com uma calça jeans, uma camisa social, uma bermuda e um chinelo e uma camiseta, que não era fruto da droga. Isso tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. E eu nunca mais usei droga. Nunca mais. A gente tem que ter nojo do pecado, né? Não é só se Exatamente. arrepender Agora- e ter um remorso ali. Tem que ter nojo mesmo. Exatamente. E agora já o caso da pornografia, que eu era escravo da pornografia. Eu lutei contra a pornografia, mesmo convertido durante 2 anos. Não foi de uma noite pro dia. Então, olha, uma coisa, outra coisa. O Deus que tirou o vício das drogas de uma hora para outra não poderia ter feito o mesmo com a pornografia. Mas não aconteceu. Por que será? Aí tudo tem um propósito. Então hoje eu creio que, hoje eu tenho uma certa posição. Eu creio que as minhas lutas de conversão, elas foram para minha escola. Hoje eu tenho uma bagagem para lidar com pessoas que passam pelo mesmo que eu passei. Tudo tem um propósito de Deus. Tem pessoas que falam, mas eu já estou eu tive 3 casamentos, não quero saber de casar mais. Mas peraí, você hoje é o quê? Convertida? Sou. Então case-se. Não, mas eu não tenho sorte com o marido. Isso é passado. O que passou nos seus 3 antigos casamentos, antes de você se converter? O que aconteceu? Isso daí é escola. Esse 4º casamento, se for um presente de Deus para a tua vida, se for Deus te trazendo a casar novamente, né? Você também não vai casar só porque se tornou crente, mas apareceu alguém, naturalmente, realmente parece que é para você, é uma pessoa, né, se encaixou, é isso aqui, por que não? Tem pessoas que pegam a fobia do casamento, né? Porque todo homem não presta, não é assim. Tudo tem uma escola. É o que eu digo, olha, o que você passou nos seus 3 casamentos foi uma faculdade. Agora pega isso aí e traz para o seu relacionamento agora. Eu posso falar isso porque eu Você teve um relacionamento. Você acompanhou essa situação. E eu falei a mesma coisa em questão de relacionamento. Falei, eu não namoro mais ninguém, não quero saber Você de chegou ninguém. o pai aqui, né? Pode ter. E eu cheguei a falar com o pastor, falei, pastor, não quero saber mais de conhecer ninguém, não quero namorar ninguém, não quero me envolver com ninguém. Aí tá eu que noivo do Matheus, pensando já em casamento. Mas o Matheus, eu vou falar um negócio pra você. O Matheus, ele soube chegar, né, cara? Soube chegar. O Matheus me surpreendeu, cara. Ele foi o último dos moicanos no romantismo. Flores, No foi uma dia coisa do linda. meu Você conhece pedido- essa história, meu? Conhece, né? Conheço. No dia do meu pedido de namoro, conhece? gente. Não? É, Ah, tá, não conheço não. Matheus não, que era não outra coisa. conhecia ainda o meu pastor. Aí ele ligou pro pastor, combinou do pastor ir lá em casa fazer uma visita. O pastor tinha. Ó, pra você ver como é que as coisas encaixam. O pastor tinha mandado no grupo da igreja falando que ia fazer visita para alguns irmãos. Aí o pastor perguntou se podia ir lá em casa. Eu falei, ele avisou no grupo da igreja, aí pode, né? Pastor precisa de permissão pra vir aqui em casa? Bateu no portão, tá entrando, né? Aí o pastor chegou lá em casa sem a Bíblia. Aí eu já olhei assim, pastor, não anda sem a Bíblia. Na hora eu olhei assim, pastor, não anda sem a Bíblia. Tem um negócio estranho. Tem alguma coisa errada, né? E antes disso, passou, tipo assim, chega lá em casa, igual eu tô aqui, ó, camisa, short, chinelo. Minha mãe no dia, coloca uma roupinha mais arrumadinha. Aquela saia que você foi na igreja com a blusa laranja, eu tô assim, mãe, é o pastor que tá vindo aqui. Tipo assim, o pastor me vê na rua, cabelo desse tamanho, né? Tô em casa. Não, mas, bota a roupinha, né, pra agradar a mãe. Coloquei. Me chega o pastor sem a Bíblia. Fiquei, gente, tem alguma coisa errada. O pastor começou a cantar o hino lá, Lindo És. Na metade do hino,
parou o hino, não tinha chegado nem no refrão. Falei, não, tem alguma coisa errada, vamos orar. Uma pressa pra orar, rapaz. Falei, vamos orar. Eu Senão orando, fecha os Mateus olhos. me chega. Aí você é. Aí chega, cantou paródia, pediu meu amor e namoro. Eu olhei pra minha mãe e meu padrasto, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. O que eu fazia? E o pastor assim com o celular assim, ó. Eu não perdi Gravando nenhum registro. tudo, é. Lógico, não pode perder nenhum registro. A gente costuma até falar que eu realmente, Sara, realmente me sinto filha dele, sabe? E eu acredito que ele se vê como meu pai também. Porque todos os momentos difíceis que eu tava surtando, eu não sabia o que fazer, eu corria pro pastor. Verdade. Antes de eu ir pra igreja, Um eu tava socorro. com alguns problemas meus pessoais, Verdade. de questão de escolhas que eu tinha que fazer na minha vida. Eu tava fora da igreja, eu mandava mensagem pra ele. Verdade. Pastor, você tem um tempinho? Queria conversar? Ó, tá acontecendo Massa. isso. Eu fiz isso, coisas Eu que... falava, você tem que ir na igreja. Ela, um dia eu vou, um dia eu volto. Um dia eu volto. dia, Você tá com o cabelo azul, cabelo Roxo. roxo, os olhos pintados de preto fundo. Quem olha hoje a Sara é muito diferente, era outra pessoa. Parecia um emo, ou era emo mesmo, né? Não. Tô trabalhando de noite. Nossa, a Sara era muito... o que Deus fez foi tremendo também. E tem feito ainda na minha vida, eu vejo isso. E eu conheci o pastor através da minha mãe. A minha mãe, que não estava indo na igreja, Não estava também. voltou a ir na igreja, viu o pastor lá e falou assim, Sara, tem um pastor novo na igreja que é igual o pastor Alessandro. Falei, mentira. Porque o pastor Alessandro foi meu primeiro pastor, assim, Homem depois de que eu Deus, saí da homem de Assembleia. E eu tô lá até hoje, né? Mas foi o primeiro pastor que, tipo assim, realmente me acolheu. Eu me senti acolhida no meu jeito de ser, no meu jeito de pai falar. mesmo. Porque às vezes a gente é tão julgado pelos próprios crentes, de você falar gíria, ou de você ter um jeito de se vestir diferente, de falar diferente, de agir diferente com seus amigos e tudo. E julgam tanto. E ele, na época, realmente me acolheu do jeito que eu era. Eu era a pessoa, eu acho que ainda sou, se eu for na igreja, eu sou a pessoa mais diferente que tem na igreja. O povo olha e fica assim. Mudou bastante. A menina mudou ali bastante. é meio Mudou estranha. A Sara chegava com os cabelos coloridos na igreja e todo mundo ficava assim, parecia que era o... Quando a minha filha trançou o cabelo, não sei se você chegou a pegar. Peguei. A Jaiane, primeira vez, nossa Deus. O pessoal da igreja ficava assim, Assim, e ela toca, né? O pessoal escandaliza com tudo, né? Dá qualquer raiva. coisa. E são Qualquer coisas que... Mas isso é porque, é como eu bato muito nessa tecla. Por que assim, tem alguns pastores que não gostam do jeito de eu pastorear? Ah, mas ele não... Fato de não usar terno, fato de trabalhar com os jovens como os jovens fossem meus filhos. Eu não levo a ferro e fogo tudo que o jovem faz. Gente, é jovem, pô. Eu fui jovem um dia. Jovem é jovem. Então, assim, eu já recebi muitas críticas de alguns pastores de Reduto por causa disso. Pessoas que eu até achavam que eram meus amigos, entre aspas, né? Mas depois eu descobri a hipocrisia. E quando a minha filha trançou o cabelo pela primeira vez, eu ouvi algumas pessoas, não falavam diretamente comigo, mas de algumas pessoas, não, os pastores não podem deixar ser assim. Começou assim mesmo, porque fulano começou assim. Cicrano, ó, quando foi botar aquele negócio no cabelo, já é até hoje, ó. Isso é coisa do diabo. É cigano que põe isso. Que eu não sei o que. Cada coisa, sabe? E porque eu falo, às vezes, o que falta, e a igreja precisa entender, eu falo muito, o que falta é o conhecimento bíblico. Quando a gente começarmos, todo mundo, todos, independente de classe eclesiástica ou ser somente um crente de banco, começar a ler a Bíblia de verdade, conhecer a Bíblia de verdade, você vai ser livre. Você vai viver livre, você vai ser liberto de todos esses estigmas, porque a própria igreja colocou esses estigmas. A própria igreja colocou isso. Ah, cabelo colorido é pecado. Porque o homem, ele faz, né, as leis ali eclesiásticas, as quais a nossa igreja, a nossa denominação também tem, tá? Todas as denominações do sistema têm. Então, a nossa igreja também tem. Aí tem igreja que não pode usar saia, não pode usar calça, não pode usar... O homem não pode fazer barba, o homem não pode ter barba, o homem não pode tirar bigode, o homem não pode ter bigode. Cara, a gente bota uns estigmas, umas coisas que só impossibilita as pessoas de receber Cristo, viver Cristo.
Cristo quer que você seja você, cara. A única coisa que Cristo quer que mude em você é a tua essência, que não é mais carnal e agora é espiritual. É isso que precisa ser mudado. O que os pastores precisam aprender, não todos, graças a Deus, a grande maioria são homens de Deus, eu sei disso, mas uma grande parte precisa aprender é que você não vai mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Chegou na tua igreja falando palavrão, chegou na tua igreja falando besteira, chegou na tua igreja rasgado, chegou na tua igreja sujo, chegou na tua igreja gay, chegou na tua igreja cabelo pintado. Cara, receba, né? Trata do jeito que ele é, faça-o ele se sentir em casa. Sabe por quê? O amor de Deus constrange, Mel. O amor de Deus constrange. Eu não usava calça, eu tinha horror a calça, tanto que eu só tinha um, por isso que ela sobreviveu. Quem me deu foi minha tia da minha esposa. Quando eu joguei toda a minha roupa fora, minhas roupas eram roupa de funkeiro, dos brabos. Eu não usava calça. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu não tinha calça. Eu ia segunda a segunda, porque a Universal é 8 da manhã, 11 da manhã ou 10, se não me engano, 3 da tarde, são uns 8 cultos por dia. Eu ia em todos, com a mesma roupa. Porque eu só tinha aquela calça e aquela camisa. Até que chegou, e eu na rua eu andava de bermuda, porque eu ainda era eu normal. Até que um dia, a minha igreja nunca proibiu, agora eu já estava na Brasil para Cristo. Aí eu ia na rua de bermuda, de chinelo, meu bonezinho. Até que um dia eu tô andando na rua assim, eu senti Deus falar comigo. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Parece que você está nu. Eu comecei a me sentir nu, sabe? Eu tinha aquele sentimento, nossa, eu tô nu, eu vou voltar para casa. Aí eu voltei para casa e botei uma calça para ir para rua. Naquele dia ali em diante, eu senti, poxa, eu não vou andar mais de bermuda. Hoje em dia eu ando, você não vai me ver em manhuaçu de bermuda, dificilmente, a não ser que esteja muito calor, eu estava em casa fazendo alguma coisa, entrei no carro, vim resolver, precisei sair do carro. Aí você vai me ver de bermuda. Mas dificilmente você vai me ver de bermuda. Não é o meu estilo. Isso não foi imposto pela minha igreja. O Espírito Santo me pediu. Isso aconteceu com o futebol. Eu era viciado em futebol. Saía do serviço, vinha correndo para jogar bola. Um dia eu estou no meio da quadra, querendo jogar bola, e eu senti no coração, se você jogar bola, você não pode fazer a minha obra. Para você fazer a minha obra, você não pode jogar bola. E eu naquela hora fiquei assim, tem alguma coisa errada aí. Aí comecei a jogar bola ali, tal. Aí no meio ali, o menino veio, me bateu, me pegou forte. E eu fui e devolvi. Aí machuquei ele. Naquela hora veio a minha consciência. É assim que você diz que quer pregar minha palavra? Aí acendeu uma lâmpada. Enquanto eu estiver do jeito que eu ainda sou, que eu ainda estava muito carnal, eu não posso jogar bola. Porque o exemplo que eu estava dando era um exemplo carnal. Apesar de que eu ficava entregando papelzinho na rua, participando de grupo evangelístico, convidando as pessoas para a igreja, mas quando os meus amigos me viam jogando bola, eu falava, pô, esse daí é o cara que me chamou para ir na igreja? Então o Espírito Santo tirou. Eu até hoje não jogo futebol mais em grupo. Às vezes nós estamos num retiro na igreja, eu até jogo. Mas não foi a igreja que chegou em mim e falou, é proibido jogar futebol. Tá entendendo? Então, se Deus não quer, Mel, se um dia... Pode chamar de Mel, eu já chamo até hoje de Mel. Se um dia o Espírito Santo, você tem cachos lindos a propósito, e eu adoro mulher de cacho, eu acho muito lindo. Eu falo com as minhas filhas, não tira o cacho, eu falo muito. Aí por exemplo, se você está na igreja, aí vamos supor, a igreja do não sei o que tem lá, não pode usar cabelo cacheado. Aí você vai e passa a usar liso. E você não se sente bem de cabelo liso. Aí seu cabelo começa a quebrar. E começa a dar aquele monte de problema. Aí, poxa, fala pra mim, você tá vivendo Jesus? Você tá feliz? Não. Mas preso, você se encaixou na igreja, né? Beleza, nossa, a Mel é mulher de Deus. Por quê? Porque chegou aqui e raspou a cabeça. Mas ela tá triste. Ela se olha no espelho e se vê incompleta. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. Você agora não é mais escravo da tua carne, mas agora você é escravo do sistema da igreja. Então isso não é cristianismo. Mas, porém, pode num belo dia, você na tua igreja que não te proíbe nada, você está de cara no espelho e o Espírito Santo fala assim, cabelo cacheado, mas não. E você passar a usar liso. E o seu cabelo ficar bonito, saudável, brilhoso, e as pessoas começarem a dizer, nossa, fica melhor com ele liso, apesar de que você sempre amou ele cacheado, porque foi o Espírito Santo que lhe pediu isso. Nunca é pesado demais nós deixarmos alguma coisa, abandonarmos alguma coisa, porque o Espírito Santo nos pediu. É diferente. É diferente, entendeu? Então isso nós precisamos aprender, e só vai aprender a viver isso quando nós conhecemos a Bíblia verdadeiramente, ouvir Deus falar com a gente. Porque Deus fala igual nós estamos conversando aqui, Deus fala com a gente, Deus fala.
É o que nós precisamos aprender. Muito massa, cara. E a gente agradece a sua presença aqui, falar um pouquinho. Eu que agradeço. Curiosidades, né? Coisas que assim a gente não tem coragem de perguntar. Eu sou bem tranquila com o meu pastor. Eu falo mesmo, eu pergunto mesmo. Entendeu? Ele se vira lá e responde. Responde, Eu já Tem coisa que é perguntei pra delicada. ele por que dinossauro não tá na Bíblia. Então, tem que tipo perguntar, assim, cara. Tem que perguntar. Porque muita gente fica preso. Entendeu? Se alguém do mundo perguntar pra gente, a gente não sabe também responder. Entendeu? Porque tem umas dúvidas que a gente, como cristão, tem que saber, sabe? Mas assim, a gente agradece, né? Pode falar alguma coisa se você quiser, acrescentar algo, Eu que agradeço. fazer algum milagre. Podia passar. Então, o que eu gostaria de dizer para os jovens que vai estar nos vendo, eu gostaria de deixar um recado, né? Sejam vocês mesmos, amém? Não permita que regras ditatoriais venham dirigir a sua vida, venham fazer você ser alguém que você não é. Porém, abra mão de tudo que for preciso para se encaixar no Espírito Santo. Não deixe que regras eclesiásticas falem mais alto, porém, seja permissível ao Espírito Santo. Deixe com que o Espírito Santo direcione a tua vida. E às vezes uma regra que para você antes era muito pesada, agora vai passar a ser leve. Ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Viva Jesus na sua essência. E o resto Deus fará. Hein? Qual a sua rede social? A minha é Instagram, quer dizer. Meu Instagram é @milagres com Y no Instagram. E o Facebook é Júnior Milagres. Ele tá tem uns fazendo vídeos até bem, uns TikTok TikTok. agora, né? Além de milagre, faz TikTok também. Aquele TikTok foi um milagre? Seu Insta é? O meu é Sara Câmara. Meu é Mel Moraes _oficial. Sigam E o do- também o do Minuto Jovem. E nós estamos travando hoje. Siga no Minuto Jovem, que é Minuto Jovem _oficial. Se você não consegue ver a entrevista completa no YouTube, pode escutar também lá no Spotify. O link vai estar aqui na descrição, as nossas redes sociais também. Dê like nesse vídeo, compartilhe com algum amigo, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, gente!